Olá, meus amigos, muito boa noite a todos e a todas. São 20 horas e 30 minutos. Hoje, domingo, 9 de maio, estamos iniciando o nosso comentário do Evangelho pela Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco. Vamos aguardar mais um pouco para que a gente possa juntos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Boa noite a todos aqueles que já estão conectados conosco. Sueli Vieira, Edmilson, a Suzana Vasconcelos, boa noite a todos vocês, o Tarcísio. Espero que todos estejam me ouvindo bem, que o áudio esteja ok, para que a gente possa iniciar a nossa reflexão da noite de hoje, né? Domingo hoje dedicado ao Dia das Mães, e aí o nosso abraço, o nosso carinho a todas as mães que estão nos ouvindo e aquelas que também por alguma razão não estão nos ouvindo, não estão nos acompanhando, e especialmente a todas as mães que neste momento, neste domingo, estão em seus lares, com seus filhos encarnados ou em pensamento em seus filhos que já partiram para a pátria espiritual. Que a Mãe Santíssima, a Mãe maior de todos nós, possa abraçar, possa amparar a todas as mães, num grande afago, num grande abraço, consolando a todas. Que Jesus possa nos dar força e nos amparar neste momento de reflexão. Então vamos dar início à nossa reflexão da noite de hoje, e o tema escolhido foi o capítulo 6, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o Cristo Consolador. Aqueles que quiserem acompanhar, capítulo 6, o Cristo Consolador. Para aqueles que já conhecem, é importante a gente falar, esse capítulo é um dos menores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele dispõe de 3 páginas, mas é de uma beleza e de uma profundidade ímpar. Na instrução dos Espíritos, quem for ler esse capítulo vai observar que todas as instruções dos Espíritos, elas são assinadas pelo Espírito de verdade. De todas as instruções, todas assinadas pelo Espírito de verdade. Então, para quem nunca teve a oportunidade de ler um pouco mais acerca deste capítulo, fica aí o convite ao final da nossa reflexão. Então, esse capítulo fala do jugo leve e diz assim: o Cristo Consolador. Olha o convite que ele nos faz. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei o repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Convite que Jesus nos faz para nos voltarmos para Ele, todos nós que em algum momento estamos aflitos, que em algum momento estamos sobrecarregados, e no meio da aflição, no meio da dor, no meio do peso, no meio de carregar as nossas amarguras e a nossa cruz, às vezes esquecemos dele. Às vezes nos esquecemos de voltar para ele em prece. E o item 2 diz o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, doenças, partida de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro e em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens.
sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as dores, as aflições, o peso, caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor, lhe refresca, lhe acalma ao amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, aspas, vinde, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então, esse convite é fantástico, é maravilhoso. E continua. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Qual é a lei? Seu jugo, vinde a mim. O seu jugo é a observância da lei, é olhar para a lei, ou seja, é nos aproximarmos da lei, seguir os ensinos de Jesus, porque o ensino de Jesus é leve, seu jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe, na realidade apenas convida como dever, como proposta de vida, amor e a caridade. Então, meus amigos, se nós formos juntos aqui fazermos um comentário do início do item, ele fala que todas as dificuldades, sejam as misérias do mundo que nós estamos vivendo nesse momento, seja a pandemia, esta pandemia que tem levado mais de 400 mil irmãos brasileiros para a pátria espiritual, nós outros que temos perdido entes amados, queridos de nossas famílias, que tem até hoje trazido para nós grande momento de saudade. Se nós formos levar em conta as decepções, as doenças, a perda de seres amados, tudo isso a gente precisa ter um olhar enquanto espíritas, esse olhar na confiança e na justiça de Deus, mas acima de tudo, a fé no futuro. E que futuro é esse, Carlos? O futuro é o futuro da vida espiritual. É o futuro do amanhã em que todos nós, de alguma forma, iremos atravessar esse grande portal da imortalidade da alma. Daí nós temos esse capítulo que fala do Cristo Consolador e nesse momento nós estamos falando do Consolador prometido por Jesus. E o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina dos Espíritos, a doutrina que fala da imortalidade da alma, que ninguém morre, apenas o corpo traz a sua fatalidade orgânica, mas que o Espírito é imortal, o Espírito sopra onde quer, o Espírito vive, o Espírito ama, o Espírito não perde a sua identidade, não perde a sua personalidade, não perde os seus amores. Então, quando nós olhamos para o futuro, que esse ser amado que partiu não se perdeu, porque ele não é uma coisa para se perder. Ele é um ser criado por Deus, é um ser luminoso, é um ser que precisa também, muitas vezes, deste evangelho, se voltar para Jesus. Porque esse evangelho, vinde a mim, ele está dito como convite para nós, os encarnados, quando estamos aflitos e sobrecarregados, mas também para os nossos irmãos desencarnados, porque quantos deles também não estão aflitos e sobrecarregados? E quando eles se voltam para Jesus, quando se voltam para a prece por algum momento, recebe o amparo tão necessário para aliviar o seu sofrimento. É nesta confiança que temos na fé no futuro, que tiramos o medo, que tiramos de nós a angústia e que nos valemos da fé raciocinada, nos valemos da paz interior e, acima de tudo, meus irmãos, aquilo que a gente deve levar em conta. O jugo é leve. Muitas vezes nós pensamos que o jugo é muito pesado. Às vezes é pesado porque nós fazemos dele pesado. Porque a proposta de Jesus é uma proposta de convite a uma reforma íntima.
Sou eu comigo mesmo, sou eu com a minha própria consciência. Eu é que posso mudar os meus hábitos, os meus maus hábitos, os meus maus pensamentos. Quando me vier um pensamento ruim, mesmo que ele me venha, pode até ser acolhido, mas nós precisamos fazer um convite para mudar para um pensamento bom. É a faixa de sintonia, é a faixa do pensamento que nos eleva ou que nos rebaixa. Portanto, o jugo é leve e nos impõe, mas eu acho que a palavra impõe poderia ser trocada por nos convida, é um convite, porque a doutrina de Jesus é uma doutrina libertadora. A doutrina espírita é uma doutrina de libertar consciências, pensamentos. É uma doutrina do livre-arbítrio. Nos impõe como dever e nos convida amor e caridade. Amor, ou seja, fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito conosco. É simples. O que eu gostaria que fosse feito comigo em determinada situação? Faça com outro. Procure fazer com outro. Se eu gostaria de ser amparado no momento da minha dor, ampare alguém que está passando por uma dor. Leve um abraço, leve uma confiança, fale da vida futura, fale de Jesus, fale do Consolador prometido. Ah, mas eu não tenho muito conhecimento. Tem. Todos nós trazemos dentro de si muito conhecimento. Muitas vezes nós não levamos essa palavra para aquele que precisa. Mas às vezes nem precisa falar, apenas está do lado, dá um abraço, dizendo eu estou do teu lado nesse momento, já consola. Eis o Consolador prometido, eis Jesus aí do teu lado. Não precisamos de muitas palavras, mas se falar, se tiver uma palavra de coragem, encorajamento, de força, de amor, tudo fica melhor, porque aquele que está precisando, ele precisa ouvir. E falar de Jesus, e falar do Evangelho, e fazer uma prece, é muito bom. Hoje, o nosso irmão Nilton nos falou bastante de como nós podemos fazer tudo isso em casa. A prece, o Evangelho, um passe, fluidificar a água, coisas que nós podemos fazer com todo amor e dá muito certo para todos os nossos entes queridos e nas nossas casas também. Assim, meus irmãos, respeitando o horário, da nossa reflexão, eu deixo o convite a cada um de vocês, se tiver oportunidade e tempo, leiam esse Evangelho. Ele é muito curto, são 3 páginas, mas ele é simplesmente maravilhoso, porque o Cristo nos consola em todos os momentos, principalmente nesse momento em que ele nos convida, vinde a mim, ou seja, vem para mim, vem para perto de mim, você que está aflito, que está sobrecarregado, você que está triste, você que está choroso, volte-se para Cristo, volte-se para Jesus e com certeza absoluta teremos o retorno do alívio das nossas dores e das nossas almas. Fica o meu agradecimento a todos, uma noite de paz, que Jesus nos guarde, nos abençoe, uma boa semana a todos. Muito obrigado pela atenção.